Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado divulgado essa semana do Burger King, tá? Para quem não conhece, o Burger King é uma rede de fast food enorme aqui no Brasil, né? Grande parte ali da rede de restaurantes é justamente o Burger King. E agora a gente tem uma operação incipiente, crescendo mais agressivamente, que é o Popeyes, tá? Que daí é um frango frito estilo americano. Então é meio. Lembra ali vagamente, né, o KFC, mas é uma operação diferente ali, né? Então, algo que está aí vindo para justamente ampliar aí o portfólio da empresa, tá? O vídeo do terceiro trimestre de 2019 é um vídeo importante, tá? Porque aqui a gente tem basicamente uma manutenção na tese, uma vez que não houve uma mudança brusca aí na estratégia, nem na forma como a empresa está operando, nem nada. Então é basicamente um acompanhamento da tese que a gente vê seguindo. A tese é composta ali de três fatores, tá? Um deles, o crescimento agressivo. A empresa vem fazendo um trabalho forte aí de crescimento. O marketing agressivo e diferenciado, que é um ponto que eu acho muito interessante, a gente eventualmente vê eles inovando aí no marketing, agora essa propaganda da empresa nos Estados Unidos, na verdade, né? Mas do Whopper, de deixando o Whopper ficar mofado e apodrecer para mostrar de fato que é natural, que não tem ele tanto conservante quanto os competidores. Então, sempre um movimento interessante. E além disso, o desenvolvimento de tecnologia e de delivery, tá? Que eu acho que é um movimento bom. A gente deve ter a gente tem alguns avanços aí nessa área que a gente vai falar no final do vídeo, mas a gente deve ter mais alguns avanços aí durante 2020, tá? Para começar de cara já, a gente já vai para o due diligence, tá? Receita operacional líquida, crescimento de 11,9% year on year versus o quarto trimestre de 2018. Então, um crescimento legal aí, tá? Para um ano desafiador, com competição forte. 22,1% quando a gente pensa anualmente o crescimento, 2019 versus 2018, então tem ali uma evolução considerável. O EBITDA cresce 5,3% year on year, quarto trimestre de 2019 versus quarto trimestre de 2018, o que já mostra aí para a gente que vai ter uma redução na margem, né? E 14% ano contra ano, 2019 versus 2018. A margem trimestral vai para 16,4% versus 17,5% no mesmo período no passado. Não é propriamente algo preocupante para mim, tá? Faz parte desse movimento todo, reflexo desse movimento todo de expansão, de crescimento. O Brasil ainda patinando, mais do que normal. E quando a gente olha anualmente, uma queda de 90 basis points, ou 0,9%, como você preferir. O lucro líquido, que é a parte que deixa a galera mais desesperada, novamente para mim faz parte de um movimento de expansão, num mercado competitivo, com o Brasil ainda patinando, não me incomoda. Tem uma queda de 44,3% versus o mesmo período no passado, e anualmente uma queda de 45,5%. De qualquer forma, como eu digo inúmeras vezes, o lucro líquido é interessante, sim, no longo prazo, agora não é algo que me preocupa, tá? Faz parte ali de mercado competitivo, o Brasil patinando e a expansão forte, que ele tem algum tipo de alteração aí nas contas, trimestre a trimestre, nada que me deixe preocupado. A contínua expansão ainda forte, tá? 111 lojas em geral, né, abertas agora nos últimos 12 meses, que daí fecha o ano, na verdade, de 2019, 104 nos últimos 12 meses, quando estava no terceiro trimestre de 2019, e 100 no segundo trimestre de 2019, o último dos meses também. Então a gente vê que está tendo uma aceleração na abertura de lojas, tá? O que deve colocar eles numa posição bem interessante para justamente absorver quando tiver aquele destravamento do consumo. Tá? Total de pontos de venda do Popeyes, 41. A expectativa, quando a operação começou em outubro de 2018, a expectativa era que 2019 fosse feitas, fechasse ali com 24 lojas, a gente está fechando com 41, então um crescimento considerável. Tá? Possíveis outras cidades para o Popeyes em 2020, não tem nada certo ainda e a empresa vai agir sempre daquela forma que ela age, com parcimônia, devagar, sentindo o mercado, vendo se dá certo. Por enquanto, todas localizadas ali em São Paulo, no estado de São Paulo, né? São Paulo, grande São Paulo e um pouco no interior ali até Campinas, tá? O Capex, a variação do Capex anual vem aí para reforçar justamente esse ímpeto da empresa de ir para cima de investimento, né? Tem um crescimento ali de 39,7% em 2019, tá? Isso sem abalar a alavancagem, o que é ótimo, tá? A gente teve ali um caixa líquido de 86 milhões, esse caixa líquido vinha caindo consideravelmente e agora deu uma respirada, então a gente viu que no primeiro trimestre de 2019 o caixa líquido era de 170,3 milhões, no segundo trimestre 114 milhões, no terceiro trimestre 47 milhões, 47,8, então deu uma reduzida violenta e agora dá uma levantada de novo, né? Tem quase uma dobrada ali de caixa líquido, o que dá fôlego ainda para a empresa para operar com essa política de expansão forte. Tá?
Parte disso, desse controle sobre a alavancagem, é auxiliado pelo forte fluxo de caixa operacional. Quando a gente olha anualmente, em 2019, 370,7 milhões de reais de fluxo de caixa operacional, 21,7% acima do mesmo do ano anterior, né, de 2018, então bem positivo. Tá? Quando a gente passa, só para dar uma olhada, antes a gente fez a avaliação mais a fundo, mas agora a gente já tem uma noção de como é que funciona, então nada desesperador no que tange as despesas, tá? A expansão acaba pressionando as despesas operacionais, e eu estou falando de despesa de vendas, custo de mercadoria vendida e depreciação, amortização e por aí vai. Tá? Então a gente vê ali uma pressão na margem afetando ali o percentual positivo, afetando negativamente, né? O quanto da despesa representa, o quanto da receita líquida é representado pela despesa operacional. Tá? E as despesas gerais administrativas, quando a gente olha no ano, bem estáveis, então a empresa crescendo, mas as gerais administrativas ali se mantendo estáveis, isso é super positivo. O same store sales, venda nas mesmas lojas, deu ali uma patinada, uma queda de 2,2%, não é preocupante, mas com certeza é um ponto negativo que a gente tem que olhar de uma forma realista e acompanhar, porque se aquilo dali se manter como algum tipo de padrão, eu não acho que vai acontecer, até porque eles deram explicações consideravelmente convincentes que são pontuais, tá? Que isso daí é um efeito pontual de agora durante a teleconferência, mas a gente tem que observar sempre para manter um olhar realista e analítico ali com relação à empresa, então trimestre que vem a gente tem que ver justamente como é que reage, não acho que vai ser um problema, tá? Para finalizar a análise, os pontos importantes que eu acho que vale a pena citar, tá? A gestão continua consistente, parcimoniosa, muito bem alinhada, então fazendo um baita no trabalho. O Popeyes teve o break-even no EBITDA que a gente comentou, que poderia acontecer no vídeo do terceiro trimestre de 2019, então agora o Popeyes está contribuindo para a geração de caixa operacional, que é super positivo para a operação como um todo. Eu acho, inclusive, que parte... o fato da redução ali na margem EBITDA não ter sido tão brusca pode ter sido ajudada por isso, tá? Inflacionamento da proteína animal é algo que eles conseguiram mitigar até o momento, então aí não, a gente viu que eles não tiveram ali, conseguiram conversar com parceria com o fornecedor e não deixar aquilo ali afetar as contas deles de forma agressiva. Isso daí é algo que a gente tem que acompanhar, porque pode ter mais uma pontada ou outra aí na inflação, especialmente referente à carne bovina. De qualquer forma, isso daí está bem explicado no vídeo do terceiro trimestre de 2019, tá? E dependendo de como for a capacidade deles, pelo tamanho que eles têm de negociação com o fornecedor versus os competidores, e eu não falo McDonald's, mas eu falo competidores menores de fast food, que são uma parte importante aqui no Brasil, a gente pode ter inclusive um ganho de competitividade, tá? Porque a gente pede ali num bulk, a gente pede num tamanho, numa quantidade muito grande. Então isso daí é tudo coisa que a gente tem que manter na cabeça, não parar para avaliar agora, mas avaliar com o tempo, à medida que as coisas vão acontecendo. No que tange a tecnologia, o aplicativo foi downloaded, né? Fizeram download do aplicativo 19 milhões de vezes, 4 milhões de usuários mensais. Isso daí eu acho que vem muito justamente do jeito que eles se engajam com as pessoas, do marketing que eu estava falando, que é diferenciado, que é algo mais moderno, assim. Então acho que a gente vê aí um ponto positivo, tá? De atingir o cliente final. O delivery já está presente em 1/3 das lojas. Tá? E já está presente também no Rappi, no iFoods, recentemente agora e no Uber Eats, então eles estão capilarizando violentamente aquilo ali, o que vai acabar ajudando a operação, especialmente quando destravar consumo. E a gente vai ter durante o ano 2020 um rollout, uma aplicação das novas tecnologias de forma mais agressiva, tá? E mais intensificada durante o ano de 2020, então isso daí vai ser ótimo e deve dar efeito ali na operação. Tá? A minha posição está aqui do lado. Vale a pena notar ali que no último vídeo, do terceiro trimestre de 2019, eu comentei que se caísse 5% abaixo do preço que eu tava, do preço mais barato que eu tinha, eu ia comprar, e ali você vê duas posições novas, tá? Justamente seguindo esse modelo aí de investimento. Tá? O Brasil está melhorando, o que deve destravar consumo, que é super positivo para a operação como um todo. A maturação das lojas é algo que deve favorecer o ganho de eficiência de cada uma dessas lojas, o que deve reduzir proporcionalmente as despesas operacionais versus o faturamento, tá? E a gestão continua surpreendendo, operando super bem, consistentemente, parcimoniosamente, sem dar um passo maior que a perna, tá? Ótima operação na minha visão para longo prazo, ok? Então assim, estou super comprado na ideia, manutenção de tese, vamos para cima, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo, responde direct message quantas vezes for necessário, a galera conversa bastante comigo. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Até a próxima análise.